Pessoal da FM Eldorado, do Painel Popular, eu estou na residência da Dona Creuza, professora aposentada, e eu vou conversar aqui com a Creusângela Alves, que é filha dela. Nós já narramos o fato aqui na FM Eldorado, nessa sexta-feira, do falecimento do filhinho dela, o recém-nascido, Rafael Alves Vieira, de Oliveira, faleceu com 33 dias de nascido lá em Brasília. E antes de principiar aqui a entrevista, a Creusângela me narrava o fato, tudo que tem transcorrido, tudo que ela viveu desde o último mês de setembro. Eu gostaria, Creusângela, que você passasse aqui para os ouvintes do Painel Popular, como é que foi? Como, em princípio, você descobriu o problema de ordem cardíaca no Rafael? Bom dia, Creusângela. Bom dia. Eu descobri com 33 semanas, uma ultrassom simples de rotina, com o Dr. Ailton. Ele pediu que eu fosse em Teresina para ter a confirmação, mas no momento, no hospital mesmo, ele não me falou nada. Pediu que eu fosse em Teresina fazer uma ultrassom? Isso, repetiu, uma ultrassom com ele em Teresina. Eu peguei que fui. Lá, ele detectou, falou que tinha um problema no coração, mas não relatou... Não deu detalhes. Não deu detalhes sobre a doença, sobre o probleminha dele. Pediu que eu procurasse um cardiologista pediátrico. Aí eu procurei Dr. Marcelo Madeira, lá em Teresina. Ele me falou que era bem grave, mas tinha uma possibilidade muito boa, que a aorta do coração dele era bem grande, bem larga. Eu falei, tudo bem. Me indicou que eu fosse para o hospital de Brasília, HMIB, ou para Messejana, Fortaleza. Aí, com o decorrer do tempo, achei melhor ir para Brasília, para o HMIB. Aí, mas antes mesmo, o doutor Marcelo já me detectou qual era o problema, que era a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Creusângela, eles disseram o que é que contribuiu, o que é que contou para o surgimento desse problema? Houve uma explicação em torno disso? Não. Perguntei pro doutor Ayrton mesmo, que foi a primeira consulta, ele não soube. Ele não tem explicação, que é uma má formação mesmo. O problema foi diagnosticado com 33 semanas de gravidez, é isso? Isso, mais ou menos. Conta pra gente, se tivesse descoberto o problema no Rafaelzinho, ali com 2, 3 meses, no período da gestação, tinha modo de salvar ele ou não, Creusângela? Não. O caso dele foi a má formação mesmo. E quanto mais tempo passasse na barriga, melhor para ele. Eu sei. Que não tinha, assim, como medicamento, não iria adiantar. Até que com 36 semanas só Deus mesmo, que o sofrimento foi até um pouco menos tempo, né? Que foi de 35 a 40 semanas, período de sofrimento. Peguei e fui para Brasília. E lá o hospital, tipo que não queria fazer a cesárea logo, me explicaram que era melhor quanto mais tempo ele ficasse na barriga, para ele era melhor. Sim. Aí ele falou qualquer coisa, qualquer reação que eu sentisse, fosse pro hospital. Porque no período não tinha vaga na UTI lá. E lá era o único hospital de Brasília. A referência em cardiologia. De referência, né? Isso, em cardiologia, que tinha um cardiologista pediátrico, acompanhamento e tudo. Foi bom acompanhamento? Foi, bom mesmo. Faltou nada, não? Não, nada. Aí 40 semanas eu fui até lá, eles já me internaram, porque não sentia nada, não poderia ter cesárea, ou normal, tinha que ser cesárea o parto. Aí eu me internei com 40 semanas. Sim. Foi no dia 21. Aí, dia 21, passei... De outubro? De outubro, isso. 21 de outubro. Aí eles tentando segurar ao máximo. Só de observação, no caso, se sentir alguma coisa, fazer rápido cesárea. Aí eu fiquei em observação dia 21. E dia 23 eles resolveram.
Cesariana? Cesariana? Isso, fazer a cesárea. Porque no caso tinha que ter o leito já esperando ele, o leito na UTI. Tinha que ter a pediatra para aguardar ele. Quer dizer, os trâmites que tinham que acontecer foram. Foram. Aí pegou e foi. Ele nasceu. Falaram. É muito. Assim, essa. Fisicamente, Cleusângela, nasceu perfeito? Perfeito, meu bebê. 3 quilos. Nasceu com 3 quilos e 50 gramas, 50 centímetros. Chorou no momento, porque disse que essa criança, esse tipo de problema, a criança não pode chorar, ele chorou. Tinha que ligeiramente levar, se ele não chorasse, tinha que levar diretamente às pressas, né, para UTI. Ele chorou, ela me mostrou ele, a pediatra que no momento recebeu ele. Qual foi tua reação? De alegria, não esqueci tudo que ele estava passando, porque a minha preocupação não era nem comigo, era com ele. Aí ele nasceu perfeitinho, chorou, ela me mostrou ele. Aí fizeram todo o procedimento, já levaram para UTI e ficou aguardando os medicamentos, todos me explicaram, todos os médicos pediatras chegavam e perguntavam. Imediatamente ele já teve que ir tomar medicamento, né? Medicamento que era para manter a aorta do coraçãozinho aberta. Porque no momento, se não tivesse esses cuidados, quando cortasse o cordão umbilical, ele já poderia falecer. Só que eles tiveram todo o cuidado, todo o procedimento. Aí ficou no medicamento, tomando no oxigênio e tomando Prostin, que é uma medicação para manter o coraçãozinho aberto, a aorta. Aí todos os médicos que chegavam até mim e perguntavam: Dona Cleusângela, você sabe a real situação do seu bebê? Eu falei: não, sei que é grave. Antes você estava se preparando? Tava, porque eu pesquisei na internet. Embora não quisesse aceitar, né? Isso, eu fui logo, procurei na internet, tudo, que esse problema, que era a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, teria que fazer 3 cirurgias. E... ele foi submetido à cirurgia, né? Foi. Aí ele nasceu, falou que ao nascimento tinha que fazer a cirurgia. Os médicos foram conversando que não poderia esperar. Aí ele passou 5 dias no oxigênio, no UDI que falam. Depois foi entubado, teve que ir pro tubo, porque para o coração não forçar tanto o coração. Porque não surgia a vaga no INCOR, que é onde faz a cirurgia, que o HMIB é onde tem um convênio com o INCOR de enviar as crianças para fazer a cirurgia. Agora, Cleusângela, em termo alimentar nada, ele não chegou a ser amamentado? Como é que era essa parte de alimentação? Amamentado diretamente no meu seio não, mas pela sonda. De 3 em 3 horas, tinha que ir ordenhar para alimentar ele. Eu ia. Agora, Cleusângela, ele reagia, os olhozinhos abertos todo o tempo, como é que é? Todo o tempo. Na primeira vez que eu fui visitar ele na UTI, quando ele ouviu minha voz, já ficou procurando. Me procurava, chorava. No momento que era de 3 em 3 horas, quando chegava o momento, ele já chorava. Chorava. E era criança perfeita. Na medicação, ele era perfeito. Se ele não tivesse ido ao hospital, ele nascia perfeito, vinha para casa, resistiria até 6 dias. Cleusângela, para você fica que sentimento com a perda do teu filho? Nossa, não tem nem explicação. É dor. Tristeza. Frustração, né? Nossa, tudo que eu mais queria, eu olhava para ele todo dia. Que a maior vontade que eu tinha era... que eu chegava lá no leito dele, era arrancar ele, trazer ele para ele nos meus braços, para casa. Como é que você recebeu a notícia da perda do teu filhinho, do Rafael? Como é que foi? Assim, eles... Quem te comunicou, quem te falou? Quando eu cheguei no INCOR, ele logo com 25 dias, ele foi transferido. Ele foi transferido 22 dias, 25 dias ele fez a cirurgia. Ele foi transferido para o INCOR.
lá. No dia 11 ele fez a cirurgia, no dia 17. 17, é. 17 ele fez a cirurgia. Aí, bem que o cirurgião chegou pra gente, antes foi a enfermeira. Tinha ocorrido tudo bem, a cirurgia tinha ocorrido tudo bem, e ele já estava subindo pro quarto. Nossa, foi a maior alegria. De repente eu vi todo o movimento, o cirurgião passando, cabeça baixa, aí ele veio conversar com a gente, que ele tinha precisado voltar, porque ele tinha tido uma queda de pressão, aí teve que voltar. A alegria para você foi pouca, então? Foi. Questão de 5 minutos. Só isso? Só isso, que eu percebi logo, quando a enfermeira veio, rapidamente já a preocupação deles. Aí então ele precisou, o cirurgião veio me explicar que ele precisou subir numa máquina, uma máquina que se chama ECMO, que faz o papel do coração. No momento da cirurgia que está fazendo é usada, né? Aí ele precisou usar essa máquina chamada ECMO. Aí nisso ele foi pro quarto com essa máquina fazendo o papel do coraçãozinho dele. E a essa altura, como é que era o contato teu com os familiares, com o esposo, o meu amigo Zé Vieira, como é que era? O esposo era todo o tempo do meu lado, presente. Que os pais poderiam ficar... Tava lá contigo? Tava lá comigo, tava. Só na visitação que a gente revezava. Sim. Ficava um pouco com ele, eu saía, ele ficava, que os dois não poderiam ficar no leito, só no momento da visita. Aí ele precisou subir nessa máquina e durante 3 dias já era para sair. Aí perceberam lá um probleminha, tiveram que fazer outra cirurgia às pressas. E essa máquina tinha um tempo. Um tempo dela ficar fazendo o papel do coração dele, senão ia aparecer vários outros problemas. Essa máquina, ele era dependente dela, então? Dependente. E isso era usando medicação para o coração dele acelerar. E como era muito grave, todos os médicos falavam, é muito grave. A possibilidade é muito pequena, mas eu sempre tinha esperança, sempre tinha esperança. Ele é muito grave. Não me dava, não me dava esperança nenhuma. O que eles podiam tirar de esperança, mas... Você tinha fé e esperança de que seu filho pudesse sobreviver? Com certeza. Porque eu já conheci outros casos, lá eu tinha contato com pessoas que já tiveram a mesma situação que eu e deu certo. Aí eu peguei na esperança. Ele fazia, a equipe médica toda era lá com ele, enfermeiro, pediatra, cardiologista pediátrico, cirurgião, sempre acompanhando ele. E sempre era fazendo o ecocardiograma. E sempre eu na esperança, vai estar melhor. Sempre a melhora pouquíssima. Qual foi a reação do Zé Vieira quando ele soube que a criança tinha morrido? Nossa... Tristeza também? Desespero, tristeza. Vocês fizeram muito plano, né, para ter essa criança? Muitos. Pegou que resolveram que a ECMO já estava causando vários outros problemas. Aí não estava mais funcionando, pouquíssimo, e o que estava funcionando estava prejudicando ele. O cirurgião veio conversar com a gente que tinha que fazer a retirada da máquina, da ECMO. Aí pegou que resolveram, dia 26, tirar. Só que ele falou que ia tentar, mas a chance era pouquíssima. Mas a gente nunca perdeu a fé e a esperança. Aí então, eles tiraram, mandaram chamar a gente, eu achei que tinha ocorrido tudo bem. A gente ficou lá com ele um pouco. Vivo ainda, ele estava vivo ainda? Vivo, mas sedado. Não respondia nada. Estava sedado. Foi logo após o procedimento.
E eles foram chamar a gente, a enfermeira, a médica, pra gente ficar com ele, conversar. A gente ficou um pouco tempo. É rápido que elas pediram pra gente sair. Pediu pra gente sair porque ia fazer algumas medicações, mas no caso, eles já sabiam o que estava acontecendo. Vou conversar aqui agora com a dona Creuza, a avó da criança, do Rafael Alves Vieira, de Oliveira Vieira. Dona Creuza, a senhora que ligou para mim ontem, nós conversamos ao telefone e a senhora já demonstrava uma certa tristeza. E essa tristeza ainda não se evadiu, né? Ela continua. Ela continua, como disse. Não tem nem assim palavras, né? Porque era uma criança desejada, era uma criança desejada, esperada, amada por a família toda. Não tem nem palavra para a gente se dizer o tamanho da tristeza, da alegria quando a gente soube e a tristeza quando tudo aconteceu. Foi muito dolorido. Dolorido, muito dolorido. Eu sei. Que era muito amado, eu viajei com ele, eu não pensei em nada, eu só pensei em viajar e não pensei em nada errado, eu só pensava em dar tudo certo. Eu não me preocupei nem com moradia, eu queria que ele se salvasse, que ela ficasse bem com o bebê, porque nessas alturas a gente não vai pensar em nada, só pensa no melhor. Eu tinha esperança que ele... Mas eu não falava com ela, eu passei mais de meses lá. Eu só retornei à minha casa depois que ele ficou, e eu já estava de mala arrumada para voltar novamente. E era isso. Mas o que me entristecia mais, Zeneto, é porque eu vi os outros bebês, com 5 dias tiravam assim, o oxigênio, e depois respirava por conta própria, mamava. E o Rafael nunca saiu do oxigênio. Isso era que eu ficava mais preocupada. Até que eu cheguei para um médico e pedi para ele, doutor, me diga outra palavra. Toda vez que eu falava com ele, dizia grave. Isso lá em Brasília? Isso em Brasília. Sei. Digo, não, doutor, me diga outra palavra. Ele disse, como assim? Eu digo, não, use outra palavra. Eu não aguento mais ouvir essa palavra. Ele dizia assim... Ele não quis enganar, né? Ele não quis enganar, mas ele dizia assim, como é que a gente diz assim, quando ele está... Razoável. Razoável. Estável, né? Era razoável. Estável. Digo, ele disse, tá bom assim? Eu digo, mais ou menos. Eu também saí, eu entrava em desespero também, só tinha eu e ela, Zé Neto. Eu tinha que passar energia para ela. Por que a opção por Brasília, tia Creuza? Já que a Creuzângela falou que poderia ser Fortaleza, Brasília, até São Paulo. E São Paulo vocês têm um leque maior de parentes. E por que vocês foram a Brasília? Assim, Zé Neto, porque quando nós saímos daqui, nós saímos no sentido de ir mesmo para Fortaleza, pegamos até alguns endereços, até do irmão da Maisone. Todo mundo ofereceu lá, já tinha mais outras pessoas que tinham entrado em contato com a gente, mas não tinha vaga. A resposta que nós tivemos do hospital lá de Fortaleza, que os de lá já estavam nos corredores. Sim. Então, como o Brasília era mais próximo... Você resolveria a Brasília? Resolvemos ir a Brasília. Até que a gente podia ter ido para São Paulo. Mas eu acho que é coisa de Deus. Tia Creuza, fica a sensação do dever cumprido? Vocês procuraram fazer o que deveria fazer para dar vida ao Rafael? Sim, Zé Neto. Isso é o que me fortalece. É esse desejo cumprido. Por quê? Porque ele teve todos os socorros. Nada a reclamar aqui. Nada a reclamar. Cirurgia, quando eu vi a lista do tamanho de espera para a vaga de cirurgia dos bebês, o Rafaelzinho lá embaixo, isso me bateu uma tristeza e desespero. Por quê? Porque daqui que fosse chamado ele, muita coisa podia acontecer. Porque lá nesse INCOR, ele só faz o quê? 8 cirurgias, né? São 10 por mês. Sim, por mês. São 10 leitos. 10 leitos. São 10 leitos. Então, cada criança dessa, eles podem passar vários dias. Aí,
ocupar uma vaga, rapaz, ocupar uma vaga assim é muito difícil. E eu senti assim, a nossa missão cumprida, eu não tenho nada a reclamar, porque foi coisa que Deus quis, que levou nós, foi tudo cumprido, tudo nosso desejo. Era uma cirurgia, eu agradeço também todo o elesmonense, tudo, por onde andou, que todo mundo se empenhou, ele era um menino mesmo querido, antes mesmo de nascer. Velório que o pessoal, muita gente veio. Muita gente, todo mundo, Zé Neto Elesbom, todo se doou, Rafael, com ajuda, com oração, com força, era oração, tinha uma corrente de oração aqui dentro de Elesbom Veloso pelo Rafael, e a gente agradece muito o povo e a Deus. Tá bom, obrigado. E... Sim, mais alguma coisa? Não. E lá nós tivemos todo socorro, porque teve a cirurgia, que era o desejado, era a cirurgia, porque a única solução da vida dele, a esperança era a cirurgia. Tá certo. E foi cumprida no tempo certo. Obrigado, tia Cleusa. Vou concluir aqui com a Cleusângela. Cleusângela, no final, você gostaria de deixar algo aqui, alguma consideração? Da minha parte, eu quero agradecer por você conceder essa entrevista exclusiva para o Painel Popular, aqui para os elesbonenses que estão a nos ouvir agora, e desejar a você e meu amigo Zé Vieira recuperação para que vocês voltem à rotina normal da vida. Viu, Cleusângela? Muito obrigado. Eu só queria agradecer toda a população que fez corrente de oração. Ligavam pra gente para saber como era que a gente estava, como era que nosso bebezinho estava. Sempre desejando o melhor para ele. Só queria agradecer a todo mundo. E é muita dor que eu tô sentindo agora, a família inteira, né? E deixar que vocês puderem fazer para os seus filhos, façam, não deixe para amanhã, não espere que não dá certo, porque tudo na vida a gente correndo atrás dá certo e vale a pena. Eu fiz e faço tudo e mais um pouco por eles. Se tivesse que fazer tudo de novo, você faria tudo de novo.